Então, bom dia para todo mundo. Mais uma vez aqui vamos reiniciar as nossas reflexões, pedindo a Deus a graça, a iluminação do Espírito Santo, para que nos coloquemos sempre à disposição para escutar e acolher a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouvi, ó Deus, as preces do vosso povo, confiado no patrocínio de São Brás. Concedei-nos a paz neste mundo e a graça de chegar à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, dia 3 de fevereiro, a igreja celebra a memória facultativa de São Brás. Então, São Brás foi um bispo e também martirizado na Armênia, que é a atual Turquia, e se tornou muito popular até entre nós, no Brasil, sobretudo porque ele é invocado, a sua intercessão, diante das necessidades, das enfermidades, sobretudo, da garganta. Então, hoje também a igreja costuma dar a bênção de São Brás. Peçamos pela sua intercessão, nesse tempo que vivemos, momentos tão difíceis, da pandemia e também de tantas outras doenças e enfermidades. Peçamos pela sua intercessão por todas aquelas pessoas que passam por esses momentos e que necessitam não só da cura física das suas enfermidades, mas também da força, da paciência, da disposição para não desanimar e assim poderem superar todas essas dificuldades. Hoje o Evangelho se encontra em Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Então estamos progredindo na leitura continuada do Evangelho de São Marcos, só recordando que o grande anúncio, a grande proclamação que São Marcos faz no seu Evangelho é que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o enviado do Pai, que Jesus é o Cristo. Então todo o seu Evangelho vai nessa perspectiva e naturalmente este anúncio, esta verdade, encontra muita resistência nos vários âmbitos. A resistência dos seus compatriotas, resistência também de pessoas que Jesus vai encontrando ao longo do caminho, resistência até mesmo no próprio grupo dos discípulos. Então hoje o Evangelho nos apresenta uma situação dessas. As pessoas que, por um lado, ficam admiradas com o ensinamento de Jesus, mas quando vão tomando consciência de que Jesus é alguém ali do meio, alguém que eles conheciam, que se criou, que cresceu ali em Nazaré, então as pessoas ficam admiradas no sentido negativo. E aqui nós temos algumas perguntas que nos orientam para a reflexão do Evangelho de hoje. Então, no versículo 2, depois de Marcos ter dito que Jesus foi a Nazaré, a sua terra, juntamente com os seus discípulos, porque estamos no capítulo 6, então já no momento em que Jesus tinha formado, tinha constituído ali aquele grupo. É claro que é um dinamismo, o chamado, a vocação. Muitas pessoas também já começam a seguir a Jesus e naturalmente há essas resistências. Então, quais são as perguntas? As perguntas que as pessoas fazem: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Então aqui nós temos 3 perguntas. Uma pergunta bem genérica, onde inclui tudo. De onde recebeu ele tudo isso? Então nós temos os ensinamentos, os milagres, as atitudes de Jesus. Então, de forma complexiva, Então, tudo isso, Então, como se fizesse uma espécie de resumo, Tudo aquilo que Jesus está ensinando, tudo aquilo que Jesus está fazendo. Depois, a outra pergunta: como conseguiu toda essa sabedoria? Então, aqui já especifica, se está falando da sabedoria de Jesus. Mas a sabedoria de Jesus, ela não é apenas um conhecimento teórico. Não é porque Jesus está ensinando coisas verdadeiras, está explicando a Escritura e as pessoas estão entendendo. Mas recuperando a perspectiva bíblica já do Antigo Testamento, quando se falava em sabedoria, e por isso tem uma corrente
que nós chamamos sapienciais. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos 7 livros que são considerados desta corrente sapiencial. Então temos o grande, importantíssimo livro dos Salmos, depois temos o livro do Eclesiastes, a própria escritura chamada Sabedoria. Então temos aí esse conjunto de livros. E qual é a característica da sabedoria bíblica? De fato, a sabedoria bíblica não é uma sabedoria teórica. Mas assim, rapidamente nós podemos recordar alguns aspectos dessa sabedoria. A primeira expressão de sabedoria, isto é, quem é reconhecido como sábio, é aquele que sabe transformar a natureza, sabe transformar os elementos da natureza. Então, quem trabalha a madeira, quem trabalha os metais, quem trabalha a terra para fazer produzir, tudo isso é um sinal de que é sábio. Por isso que eles também, logo em seguida, dizem: mas este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, Judas e Simão? Então não é o carpinteiro, isto é, ele tem uma sabedoria até reconhecida, porém supera a sabedoria simplesmente de alguém que sabe fazer alguma coisa. Então aqui a sabedoria de Jesus já é reconhecida de forma muito distinta, porque quando se diz que ele é carpinteiro, nessa perspectiva bíblica do Antigo Testamento que nós estamos recordando, já era um sinal muito evidente que Jesus era sábio. Se é carpinteiro, se transforma a madeira em móveis e assim por diante, então ele tem uma sabedoria. Mas não é essa sabedoria que as pessoas estão constatando, é uma sabedoria superior a um simples fazer. Também havia uma sabedoria, ou um aspecto da sabedoria do Antigo Testamento, quando se falava da capacidade de organizar. Então seria uma sabedoria no campo político, e aqui não estamos falando de um partidarismo, mas uma capacidade de organização, de gerenciar também os relacionamentos sociais. Então o rei deve ser sábio. Se o rei não tem essa sabedoria, então ele não pode governar. Tanto que o rei Salomão, que é conhecido como o grande sábio, quando ele assume, recebe a herança do seu pai Davi, então ele vai pedir a sabedoria. Existe uma oração no livro da sabedoria atribuída a Salomão que vai dizer justamente isso, Dai-me, Senhor, a sabedoria que partilha o vosso trono. Então aqui nós já introduzimos um outro aspecto da sabedoria como dom de Deus. Então a sabedoria que vem de Deus, que não é só uma experiência humana que vai capacitando, habilitando o ser humano a fazer alguma coisa, ou mesmo a organizar, ou a dirigir um grupo, mas é uma sabedoria que é a iluminação de Deus, uma sabedoria que vem do alto. E esta sabedoria conduz o coração do ser humano à descoberta de verdades fundamentais. E a primeira verdade é a verdade do Deus Criador. E por isso, voltando àquele primeiro aspecto da sabedoria, a sabedoria como um fazer, então esse fazer precisa ser em sintonia com o fazer do Criador. Para quê? Para não destruir o que ele fez. Então hoje em dia nós temos aí tantos projetos da tecnologia, da ciência, muito importantes para o desenvolvimento humano, mas muitas vezes se pode cair no erro de que fazer determinada coisa implique destruir o que Deus fez. Então aqui nós temos a lista muito grande, Então, tantas tecnologias, tanto avanço das ciências, mas nem sempre em sintonia com a criação. Então, é sábio aquele que descobre estas verdades, isto é, sintoniza com o fazer de Deus, e não simplesmente com as suas capacidades, as suas habilidades e as suas criatividades, porque se pode fazer uma coisa do ponto de vista da ciência, da técnica muito avançada, mas que redunde num grande prejuízo
para a humanidade. Por quê? Porque não está sintonizado com esse fazer de Deus. Então, por isso que as pessoas estão percebendo. Mas de onde vem tanta sabedoria? Isto é, ele como carpinteiro deveria ser sábio apenas na sua área. Mas esses milagres, esses ensinamentos, até como já foi dito no Evangelho anteriormente, é uma sabedoria assim que causa admiração, porque não é como os mestres, né? Ele ensina com autoridade. Então ali uma outra característica da sabedoria, a autoridade, isto é, o reconhecimento de fato a partir da coerência, né, de vida entre o ensinamento e o modo de fazer e viver. É dali que vem justamente a força da autoridade de Jesus. Mas a conclusão do Evangelho de hoje nos diz que as pessoas ficavam admiradas, mas ao mesmo tempo resistiam, né, a aceitar que Jesus, né, o menino que cresceu ali entre eles, tivesse tanta sabedoria. E Jesus admirou-se, como diz o próprio evangelista, com a falta de fé deles. Então vejam aí a conclusão do Evangelho de hoje, a falta de fé. E de fato, hoje em dia, né, há essa crise, a crise de fé, falta de adesão, né, às verdades, né, as verdades proclamadas pelo Evangelho e confirmadas pela própria criação de Deus, né, a natureza. Ela também é um caminho para descobrirmos verdades. Então, em poucas palavras, né, podemos dizer que o sábio, de fato, é aquele que, pela experiência, né, aprende a lidar, né, com os vários aspectos da vida, mas em sintonia com Deus, em sintonia com o Criador. Porque não é simplesmente fazer, mas é colaborar com aquilo que o Criador faz. Não é simplesmente saber alguma coisa, mas é acreditar nessa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem de Deus. Então, que de fato o Senhor nos ajude, né, a crescermos na sabedoria. Não é só no conhecimento, é na sabedoria. E sabedoria significa sintonizar, né, nessa nossa capacidade de aprender, de descobrir, de reconhecer a verdade, e a verdade que vem de Deus, que não contradiz, que não destrói, mas pelo menos nos faz sobretudo colaboradores de Deus. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.